Olá, nesse vídeo curto de hoje, vamos mostrar como usar uma árvore de decisão no RapidMiner, né? Que é uma ferramenta low-code para fazer ciência de dados, né? Fazer mineração de dados e aprendizado de máquina. Então, eu vou trazer aqui um conjunto de dados que é muito conhecido nessa área de ciência de dados, que é o Alice Flower, que é um conjunto bem pequeno, né? Tem 150 exemplos, são 50 exemplos de uma flor de íris, baseado em três classes que são chamadas de virgínica, versicolor e setosa. E essas três classes têm 50 exemplos cada, com quatro atributos, que são as sépalas e as pétalas. Né? As pétalas são aquelas folhas que normalmente são muito coloridas, né, que dão uma beleza para esse tipo de flor, para as flores, né, em geral, e tem essa função de atrair os insetos para fazer a parte de polinização. E a sépala é uma folha mais normalmente abaixo dessas outras da pétala, que elas têm mais uma função de proteção, né, do núcleo da flor. Então a gente vai usar esse conjunto que faz com essas quatro features, né, caracterizam esses três tipos ou essas três classes de flor de íris. Então eu baixei já esse conjunto de dados, que é facilmente obtido na nuvem, e vou importar agora para a ferramenta. Então, vou clicar aqui no Import Data, no My Computer, vou aqui para a minha área de trabalho, para a minha área de downloads, e aqui está o arquivo que foi baixado. Então, vamos aqui para o próximo. Nós temos aqui o conjunto de dados, né? E observem que tem uns caracteres de controle, né? Esses caracteres de controle são devidos a esse coding, que é a codificação que foi utilizada. Então, aqui o TF8 resolve esse problema. Então, já está resolvido aqui. Tá vendo? E aqui nós temos os dados. Né? Aqui a gente configurou, né, que a primeira linha é o cabeçalho, é iniciado na primeira linha o caractere de separação ponto e vírgula, que é a codificação TF8, o escape, o caractere de escape é o barra, o separador de decimais é o ponto, entre os caracteres é aspas duplas, comentário é cerquilha. Se quiser tirar brancos das linhas, é só marcar aqui. Se quiser que um texto seja considerado de múltiplas linhas, marcar aqui. Vamos para o próximo. O formato das colunas, né? Não tem campos dados, tá? A gente não precisa formatar a data. Não precisa fazer aqui o replace, né, para valores faltando. Nós temos então que vai ser o nosso alvo, target, né? Lembrando que todo problema de classificação, que se quer fazer a classificação dos dados para que se entenda o que é que caracteriza aquele rótulo, é um aprendizado de máquina supervisionado, que pode ser para classificação e fazer com o uso de um preditor predições. Então, nosso rótulo vai ser esse atributo aqui, flor, que tem a identificação do tipo da flor, se é setosa, versicolor, virgínica. Aí vem os outros quatro atributos, que são numéricos, né? Aí temos aí a sépola tamanho, a sépola largura, a pétala tamanho e a pétala largura. Com essas quatro features, vão caracterizar o que é setosa, virgínica e versicolor. Então vamos para o próximo. Vamos armazenar aqui nessa área de dados e finalizar. Então nosso conjunto foi escrito aqui. Nosso dataset vou puxar para cá. Se eu quiser ver o conjunto de dados, ligar essa saída ao resultado, clicando aqui em executar e vindo aqui em resultados, a gente vê os dados, né? São 150 exemplos com 5 atributos, lembrando que
a flor é o nosso alvo. Então eu tenho que dizer para a ferramenta que, como eu quero fazer uma classificação, e aí eu vou usar um modelo de classificação, um modelo de aprendizado de máquina supervisionado, eu tenho que setar desses 5 atributos qual é o alvo. Esse atributo aqui, roll number, é gerado pela própria ferramenta, que é o identificador único de cada linha, é um contador de linhas, né? Então, como é que eu seto, né, nessa ferramenta a flor, o atributo flor como meu alvo? Então eu venho para cá, para operadores, lembre-se que todas as operações eu faço nessa área, e eu quero setar uma regra. Então eu chamo aqui chamo aqui o set row, coloco o operador aqui, né? E selecionado, vou dizer quem é que vai ser meu atributo alvo. Meu atributo alvo vai ser a flor. Existem várias regras para o alvo, né? Essas regras são especificadas aqui, mas a regra que nós vamos usar inicialmente é a de rótulo. Então, marco aqui que eu quero setar aquele atributo como meu alvo para que o processo de classificação seja baseado nele. Aprenda a classificar baseado nesses 4 atributos, né, de pétala, tamanho, largura, sépala, tamanho e largura, o meu alvo, que é o nome da flor. Então agora eu aplico, determinado meu alvo, se eu executar aqui de novo e for para resultados, a gente vai ver que o nosso campo alvo ele fica com essa marcação de cor aqui, certo? Está indicando que ele já foi setado como target. Então, agora é só dizer qual o modelo que eu quero, modelo de árvore. Nessa ferramenta, modelos de árvore, ela oferece vários, né? Tem aqui o Decision Tree, o Random Forest, o Gradient Booster. Então veja que tem vários modelos. Vou usar aqui o mais comum, o mais conhecido, um dos primeiros modelos, que é o de árvore de decisão. Então, colocando o modelo aqui, eu tenho os hiperparâmetros, né, que aqui a ferramenta chama de parâmetros, que eu configuro como é que a minha árvore vai trabalhar. Então, aqui eu tenho a seção de critérios, né? Aqui eu tenho a profundidade máxima, eu posso definir a quantidade máxima de tamanho da árvore, né, que é a profundidade da árvore. Isso aí é importante porque uma árvore muito grande, né, ela vai ficar muito custosa, vai demorar muito para fazer essa classificação, mas também uma árvore muito pequena, ela não vai aprender o suficiente em relação aos dados. Esse parâmetro, né, de confiança não é todo modelo que oferece, né? Aqui ele vai dizer qual é o percentual de confiança em relação à classificação do modelo. Todos os dois marcados aqui, esse Apply Pruning, é para fazer a poda. A poda é uma técnica que existe para evitar o overfitting, né, o sobreajuste. Então, ela retira alguns nós da árvore para que ele possa, assim, generalizar da melhor forma possível e não criar esse sobreajuste. Aí aqui eu tenho o parâmetro do ganho mínimo, o tamanho, né, mínimo para uma folha, quer dizer, é a quantidade de pontos, né, que ele vai usar na folha para fazer a classificação, quantidade mínima de pontos para fazer essa classificação em cada nó. Aqui, esse minimal size for split é a quantidade mínima de pontos que ele vai usar para quebrar nos subnós, que está definido como 4. E o number of pre-pruning alternatives é um dos parâmetros que são usados também para essa questão da divisão dos nós. Para maiores detalhes em cada um desses hiperparâmetros, existe esse information do lado de cada hiperparâmetro, onde você tem uma explicação mais detalhada sobre o determinado parâmetro para aquele modelo que você está analisando. Então, outra coisa que você pode fazer, além
de olhar o modelo, porque veja que a configuração que nós fizemos foi a ligação do modelo com a saída. Se eu executar aqui, eu vou estar vendo o modelo gerado. Mas eu também posso verificar os exemplos e eu também posso verificar os pesos. Então, fazendo a ligação e executando, indo para os resultados, veja que eu tenho a visualização dos pesos, os exemplos e a árvore. Então, na árvore, a gente consegue então entender que uma íris setosa, ela se classifica como uma íris setosa quando o tamanho da pétala é menor ou igual a 2,4. Porém, quando o tamanho da pétala é maior que 2,4, ele tem que analisar a largura da pétala. Se essa largura for maior que 1,7, então é uma virgínica. Se for menor ou igual a 1,7, ela vai ter que analisar o tamanho da pétala. Se for maior que 5,3, é uma virgínica. Mas se for menor ou igual a 5,3, ela tem que analisar agora o tamanho da pétala. E se for menor ou igual a 4,9, é versicolor. Se for maior que 4,9, analisando a largura da pétala. Se for maior que 1,5, é versicolor. Se for menor ou igual a 1,5, é virgínica. Então, colocando um apontador sobre o nó, você tem algumas informações também. Então, veja que nessa classificação, 0 íris setosa, 47 íris versicolor e ficou uma no limiar, que é um ponto, né? Um exemplo, que é a virgínica. Em relação à razão total, tem 32%. Então, você consegue obter essas informações. Veja que aqui nós temos a razão de 33%, o número total de itens são 50, quer dizer, as 50 setosas, certo? Todas elas têm essa característica de serem o tamanho da pétala menor ou igual a 2,4. Mas vamos olhar a virgínica. Veja, a virgínica tem 46 itens. 45 virgínica se caracterizam por terem a largura da pétala e o tamanho da pétala, né, nessas características. Quer dizer, o tamanho da pétala maior que 2,4 e a largura da pétala maior que 1,7. Porém, nós temos um exemplo que ficou como versicolor. Então, a proporção do total foi 30,67%. Então, você consegue então visualizar, né, essas informações estatísticas, colocando o apontador sobre cada um dos nós. Então, esse é um modelo de árvore de decisão. Então, no próximo vídeo, vou mostrar com outros modelos.